Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui no canal Igor Lopes, EBD, e hoje vamos estar falando sobre a lição 7 do primeiro trimestre de 2025, que data do dia 16 de fevereiro de 2025, próximo domingo. Vamos falar hoje sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Temos como texto áureo Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática nos diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e depois Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, que diz assim: Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora vamos para Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que maravilha! Temos aqui a introdução que vai nos trazer os concílios, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla e o concílio de Calcedônia. Esses três concílios vão ser importantíssimos, que vão tratar acerca desta parte da cristologia, que é a humanidade e divindade de Cristo. Deixando bem claro que nós acreditamos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Amém, irmãos? Vai aparecer também aqui, para nós aprendermos um pouco, o nestorianismo e o monofisismo. São dois pensamentos heréticos que foram combatidos, mas que nós precisamos compreendê-los para assim podermos entender do que se trata e também combatê-los nos dias atuais. O primeiro tópico diz assim: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O primeiro subtópico do tópico 1 diz assim: descendência de Davi segundo a carne. Então nós lemos o texto que nos deixa bem claro que Jesus é da descendência de Davi segundo a carne. Isso também vai aparecer nos evangelhos, mas o texto aqui é Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado
Filho de Deus em poder. Então aqui nós temos as duas naturezas. Segundo a carne, ele era da descendência de Davi, mas segundo sua natureza divina, foi declarado Filho de Deus em poder, porque as coisas que Cristo fez, somente sendo Deus poderia fazer. E esse é um estudo que também podemos citar aqui em Mateus, capítulo 3, quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, ou seja, ele foi concebido pelo Espírito Santo, sua mãe era virgem, de uma maneira sobrenatural, para que tivesse assim, como foi dito aqui, da descendência de Davi, segundo a carne, mas pelo Espírito, em demonstração de poder, da autoridade de Deus. Aí vamos para o segundo subtópico do primeiro tópico, que diz assim: declarado Filho de Deus em poder. Então, Jesus Cristo, ele foi considerado nosso Senhor pelas próprias palavras do apóstolo Paulo. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos que todos os homens que morreram permaneceram mortos, mas Jesus, ele foi declarado, a sua divindade, ela se dá quando ele ressuscita dos mortos, porque nem a morte pôde pará-lo. Ele mesmo disse: tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la, e ninguém pode tirar de mim. Entenderam, meus irmãos? Dito isto, aqui também diz no capítulo 9, versículo 5, que sim, o povo judeu do qual Jesus fazia parte foi o povo escolhido para que Deus pudesse mostrar o plano da salvação através de Jesus Cristo. Sendo assim, ele vai dizer aqui: em Cristo digo a verdade, Romanos capítulo 9, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, Paulo falando dos judeus, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, é os concertos, é a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então veja que Jesus, na natureza humana, ele era sim judeu, era sim descendente de Davi, e isso foi algo que foi designado por Deus. Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos, se tornaram Israel, Judá, e posteriormente veio a ser o que nós conhecemos hoje como os judeus. Então, eles receberam isso da parte de Deus e realmente foram agraciados. Mas Cristo não só tem essa natureza carnal, mas também a natureza divina. Nós precisamos deixar isso bem claro. E temos aqui no primeiro tópico, o terceiro subtópico, o antigo hino cristológico. Então, a epístola aos Filipenses, ela é considerada um louvor, no capítulo 2, é considerado um louvor, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então, eu tenho aqui a Bíblia, a palavra-chave, e ela vai trazer essa palavra em destaque, que significa também despojou-se.
que é conhecida como a teoria da gnose. Nós vamos falar um pouco sobre ela mais à frente. Mas quer dizer que Jesus se esvaziou, deixou algo para trás para se encarnar. Certamente ele não poderia vir como o Deus glorioso que está sentado no trono no centro do universo. Não. Ele teve que deixar, eu acredito que a sua glória, para então se fazer homem. E como homem, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nessa forma ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a sua obra não foi vã. Pela sua obra, pelo que ele fez, ele veio vitorioso e foi vitorioso, ele recebeu um nome que é sobre todo nome, e que ao nome dele todos os joelhos se dobrarão, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então a Bíblia sempre vai citar essas duas naturezas. Temos também em João, capítulo 1, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Também temos lá dizendo que veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus. Então, sendo assim, fica bem claro que Jesus tem uma dupla natureza que coexiste. Em momento nenhum a Bíblia vai afirmar que uma é maior que a outra. Vemos que essa doutrina é uma doutrina base da cristologia e temos que sabê-la para enfrentar as heresias que se levantam, bem como já se levantaram há muito tempo atrás e ainda são notórias em nossos dias. Vamos para o segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Temos aqui Nestório, foi um bispo de Constantinopla, viveu entre 428 a 431 depois de Cristo, e ele discordava do título dado a Maria, que era defendido por Cirilo de Alexandria, que viveu 376 a 444. Chamavam Maria de Mãe de Deus. Em grego é Theotokos, literalmente portadora de Deus. Então, esse Nestório ele sugeriu que ela era apenas receptora de Deus, que é Christotokos, no grego, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano. Isso é verdade. Maria foi mãe, carregou ele por 9 meses, concebeu Jesus, temos ali toda a história, que nós lembramos muito no período do Natal, mas Maria era apenas uma mulher comum. Jesus, sim, foi filho de Maria, pela carne, pela descendência de Davi, por ser povo judeu, mas ele já existia muito antes de Maria. O próprio Jesus vai dizer em João 8, olha, ainda antes que Abraão existisse eu sou. Ou seja, Abraão, um dos pais lá atrás, Jesus já existia antes dele, ou seja, Jesus é Deus. E como Deus, ele está acima de Maria. Mas como homem, ele é filho de Maria. Mas agora que Jesus morreu, ressuscitou e está centrado à destra de Deus, ele retomou a sua glória, retomou o seu poder, a sua autoridade. Então ele está acima de Maria. E a Igreja Católica, ela se usurpou, tomou dessa heresia para colocá-la como estando acima de Cristo. Isso, meus irmãos, não é aceitado de maneira nenhuma por nós e por isso temos que combater. Também temos o nestorianismo, que defendia a humanidade de Cristo de uma maneira que tinha duas naturezas, a humana e a divina, só que essas duas naturezas
elas eram totalmente distintas, totalmente separadas. Temos aqui até uns exemplos, que é o exemplo do bronze. O bronze é a mistura do cobre e o estanho. Ou seja, o bronze não é nem cobre nem estanho. Ele é a mistura dos dois. Então é isso que eles estão dizendo, que Jesus era uma mistura da natureza humana com a natureza divina. Não era nenhum nem outro. Então o bronze ele já não é mais o cobre, nem mais o estanho. Ele é agora bronze. Mas não, nós não cremos dessa maneira. Também vemos que eles nos dão aqui também na lição o exemplo da cor verde, que é uma mistura do azul com o amarelo. Ou seja, o azul seria Deus, o amarelo seria homem. E aí se mistura os dois, sai o verde. Ou vice-versa. É só para ilustração. Mas entendemos que Jesus ele é perfeito tanto na divindade quanto na humanidade. Com certeza os pormenores disso nós precisamos crer pela fé, porque Deus ele é um ser inesquadrinhável e a nossa mentalidade pequena não pode compreender todos os pormenores de Deus. Mas a Bíblia deixa bem clara que ele tinha as duas naturezas e que elas coexistiam. Não que as duas se misturarem e apareceu uma terceira, não. Mas sim que as duas coexistiam. Então a resposta bíblica que aparece para nós na lição é que o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. 100% homem, 100% Deus. Aí temos o concílio de Calcedônia. Então esse concílio vai trazer que há uma subsistência, não é separado, mas um só mesmo, Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. Então a união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. Agora que Jesus se encarnou, ele tem ambas as naturezas. Jesus subiu ao céu com seu corpo, certamente o corpo glorificado, mas está lá com ele. Assim será também conosco. No tocado a trombeta, mediante arrebatamento, nós seremos transformados, como vai dizer em 1 Coríntios o apóstolo Paulo. E vamos para o terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. Então, os monofisistas foram rejeitados, juntamente com o nestorianismo, que vimos há pouco. Eles foram aceitos por Jacob Baradeus, que viveu entre 500 e 578 depois de Cristo, um monge sírio, que preservou essa tradição sírio monofisista. E hoje nós temos aí as igrejas ortodoxas cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. Então, mostrando que mesmo sendo heresia, mesmo não sendo a verdade plena das Escrituras, essas vertentes elas permanecem vivas por aí. E certamente sempre vão existir. Muito mais nesses dias que estamos vivendo, que as interpretações da Bíblia estão cada vez mais errôneas, saindo da verdade revelada de Deus. Por isso precisamos estudar, compreender, absorver essas verdades reveladas por Deus mediante a sua palavra para podermos defender a nossa fé, fazer essa apologia de uma maneira que o nome de Deus venha a ser glorificado. Porque quando eu e você não entendemos a nossa fé, nós acabamos sendo envergonhados, a nossa fé acaba sendo envergonhada e assim as mentiras do inimigo acabam sobressaindo, e isso é ruim para nós que devemos
ser um exemplo para nós que devemos levar esta verdade, porque é apenas a verdade que liberta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí temos agora o kenoticismo, que vem do verbo esvaziar-se, é a teoria da gnose, esvaziamento. Cristo foi uma condição para o seu messiado, por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Então nós cremos que Jesus se esvaziou da sua glória, porque certamente o Jesus que andava aqui na terra, o Jesus Cordeiro, que enfrentou a cruz, que foi um servo obediente, não é o mesmo Jesus que vai aparecer em Apocalipse. Agora ele já é leão, o leão da tribo de Judá, glorioso, poderoso, digno de abrir os selos. Então a glória é glorificada. Jesus retomou o que já era dele, mas que ele teve que se esvaziar para descer e pagar o preço pela minha e pela sua vida. Glória a Deus. E nós também falamos sobre a mariolatria, que é eles considerarem Maria não mãe do menino Jesus, mas mãe de Deus, acima, ou seja, ela que faz o intermédio. Através dela muitos oram para Maria ou rezam, mas nós também não acreditamos nisso. Foi uma mulher muito importante, tem o seu papel, foi um papel fundamental, foi uma mulher escolhida, mas essa verdade que é pregada aí fora, para nós é mentira, é uma idolatria. Estão deixando de lado o Filho de Deus, o verdadeiro unigênito, que pagou o preço para que pudéssemos ter a adoção de filhos e também fazer participante dessa herança um dia estando com Ele nos céus. Não acreditamos dessa maneira. Sendo assim, meus irmãos, o Concílio de Calcedônia afirma, ou melhor, reafirma, os dois concílios anteriores de Niceia e de Constantinopla, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. Então, encerramos deixando bem claro que Jesus tem ambas as naturezas, homem e Deus. Como homem, teve fome. Como Deus, andou sobre as águas. Como homem, teve sono. Como Deus, perdoou pecados. Então nós vemos que na história do ministério de Cristo, bem como em toda a escritura revelada de Deus, sempre vai aparecer essas duas naturezas. E que nós devemos pregar e ensinar aqueles que ainda não compreendem essas verdades, para que eles possam, assim como nós, levar essa palavra, levar essa verdade. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Duas naturezas coexistindo uma com a outra. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com esse ensinamento e até a próxima aula.